Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui de novo e agora trazendo para vocês aí uma análise técnica que fundamentou um trade que nós fizemos aqui no dia 29 em CTXC, que nos proporcionou aqui sair desse trade com 16,51% de lucro. Então vamos entender o racional por trás desse trade que nos proporcionou esse lucro aí simples e fácil. Então vamos lá. Aqui direto no gráfico mensal, para a gente contextualizar isso daqui. Então, vemos que no gráfico mensal temos uma tendência macro de alta. Então, temos uma tendência macro de alta. Porém, nesse ponto, entramos num padrão de equilíbrio que foi rompido para cima. Então, esse é o primeiro ponto a se observar, um padrão de equilíbrio que depois de rompido para cima, fomos romper o topo histórico, tivemos uma continuação excelente aqui depois do rompimento desse padrão de equilíbrio no gráfico mensal, dando continuidade na tendência macro de alta. Então, levando isso em consideração, é que nós entramos para o gráfico semanal para entender o que está acontecendo de forma mais recente, cada vez mais recente com o preço. Então vamos lá dar uma olhada no gráfico semanal, depois de já ter contextualizado isso daqui no gráfico mensal. Então aqui no gráfico semanal, já com mais detalhes, entendemos aqui que saímos de uma cunha de baixa aqui, nesse ponto, rompemos para cima e mais uma vez entramos num padrão de equilíbrio que aqui teve uma tentativa de rompimento para baixo sem continuação, então valeu um rompimento para cima mais uma vez com uma explosão do preço para cima. Então aqui entramos nesse momento de perda de volatilidade aqui nessa região. E aí o que nós vamos observar? Um inside bars aqui, que lá nos gráficos menores vai nos mostrar padrão de equilíbrio. Aqui mais uma vez inside bars, que lá nos gráficos menores vai nos mostrar padrão de equilíbrio. Então vamos entrar aqui no gráfico diário para a gente entender com mais detalhes esse momento aqui do preço, para entender o que estava por trás do racional desse trade que nos fez levantar esse lucro aí bem rápido. Então vamos lá, aqui no gráfico diário já vemos aqui com clareza aquele padrão de equilíbrio que lá fora víamos um inside bars pelo gráfico semanal. Então aqui veja o nosso padrão de equilíbrio e aqui está o grande X da questão. Veja aqui, sabemos que esse ativo ele forma padrões de equilíbrio e depois de rompido para cima ele tem uma grande continuação no preço para cima. Então, é esse tipo de movimento que tínhamos o potencial de esperar caso esse padrão de equilíbrio aqui do diário ah, fizesse o rompimento para cima. Então, aqui nesse ponto, quando confirmamos o nosso fundo ascendente do padrão de equilíbrio, lembrando, padrão de equilíbrio é fundos ascendentes e topos descendentes, dando uma lateralização no preço, afunilando o preço até o seu rompimento, ou para cima ou para baixo. Então, aqui nesse ponto, quando confirmamos o nosso novo fundo ascendente do gráfico diário, que estávamos já afunilando o suficiente para que pudéssemos ter um rompimento eminente, aqui posicionamos então abaixo desse fundo ascendente o nosso stop loss. E aqui nessa barra azul foi até onde nós recomendamos que fosse viável comprar. Então, aqui entre o stop e essa barra azul era a nossa zona de compra, de modo que se rompesse para cima, em cada uma dessas linhas verdes seria o nosso alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Então aqui, nesse momento, confirmamos, após esse fundo ascendente, confirmamos a nossa premissa fundamental, que era a partir daqui o rompimento para cima desse padrão de equilíbrio, alcançamos o nosso alvo 1 e logo depois de alcançarmos o nosso alvo 1 aqui nessa região, levando já 16,51% de lucro, nós subimos o nosso stop, que estava abaixo desse fundo ascendente do padrão de equilíbrio, subimos o nosso stop para o ponto de break-even, de modo que se o preço retornasse ao ponto de entrada, sairíamos daqui um pouco acima do break-even, então já numa posição de risco zero, onde já estaríamos satisfeitos com esses 16,51% se o preço recuasse bastante até a nossa posição de entrada. Então, foi isso que aconteceu. Saímos daqui com 16,51% de lucro, com 70% da nossa posição, e como o preço retornou para a região do break-even, decidimos sair aqui com o restante dos 30% no 0 a 0
e com lucro dos 70% com 16,51 e liberamos capital para o nosso próximo trade. Então é isso aí, análise que fundamentou esse trade bem rápido, demorou um dia para a gente lucrar 16,51% com um racional bem simples e bem favorável no tocante a risco-retorno. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise de trade aí para vocês, explicando o racional por trás dos nossos trades, das nossas recomendações lá nas notificações lucrativas. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até a próxima análise, valeu!